Bom dia, aqui quem fala é Gabriel Nardi, do Careca de Saber, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre um novo recurso do Fire. Estou aqui na documentação do Fire, e quando eu entro na parte de recursos, eu posso acessar o Structure Definition. Structure Definition, ele é um recurso que fornece ao Fire a característica de ser programável. Aqui a gente consegue ver um pouco mais do que significa esse recurso. Deixa eu traduzir para português. O recurso Structure Definition descreve uma estrutura, um conjunto de definições de elementos de dados e suas regras de uso associadas. Essas definições de estrutura são usadas para descrever o conteúdo definido nas especificações do Fire, seja esse conteúdo um recurso, um tipo de dado, um tipo de infraestrutura subjacente, ou, como a gente já conhece, um perfil, uma extensão, né? Então, esse tipo de recurso, ele é a base para criar os recursos do Fire, mas ele também é usado para criar um perfil ou uma extensão. A lógica para essas criações são closed for addition and open for modification. O que isso significa? Eu não posso simplesmente chegar aqui num recurso de patient e eu quero criar algum tipo de restrição e simplesmente tirar os dados, né? Não vai ter active, não tem por que ter para minha base. O contrário, né? Eu quero inserir uma nova parte aqui, um novo campo de tribo indígena. Não posso simplesmente chegar no peixe e inserir isso aqui como se fosse um campo normal que já existisse no recurso. Se eu quiser restringir alguma coisa, criar algumas restrições, eu vou ter que gerar um perfil. Esse perfil é gerado através do Structure Definition, né? E, por exemplo, poderia ter um patient BR, né? E daí desse patient BR eu ia restringir para não ter foto, por exemplo. Então eu conseguiria criar esse novo perfil em cima do recurso existente, usando Structure Definition. Mas o oposto também é verdade. Então, se eu quisesse ampliar algum conceito que tem aqui no patient, eu teria que usar Structure Definition para fazer uma extensão. Daí, como eu falei do tribo indígena, né? Então, daria para usar esse exemplo. Se a gente vier na documentação do Structure Definition, a gente vai ver que existem alguns exemplos dados pela própria documentação para falar em que momento a gente usa isso, né? Se eu for criar uma nova definição de data type, eu posso usar uma Structure Definition. Nesse caso, eu acredito que seja o mais incomum de ser feito, porque o Fire tem muitos data types. Se a gente procurar Fire Data Types, esse é redirecionado para essa página. Por exemplo, o exemplo que ele dá aqui é de quantidade, né? A gente tem um exemplo de quantidade de fato. Essa quantidade, ela pode virar uma age, uma distance, duration, count, money, simple quantity. Ou seja, eu tenho um recurso, eu constrangi, fiz um constraint nesse recurso para ele virar um tipo específico e coloquei regras em cima desse tipo. Por exemplo, age, eu só posso ter uma idade positiva, eu só posso ter uma idade crescente, eu não posso ter uma idade decrescente, ou seja, eu não posso ter 31 anos hoje e 30 anos amanhã. Distance, eu posso ter distâncias positivas, distâncias negativas, dependendo do meu ponto de partida, né? Duration, então eu posso definir regras para minutos, segundos, algum tipo de contagem. Então, eu faço a quantity é um recurso genérico e eu consigo restringir ele para ele ficar específico para diversas situações. Cada especificidade é um recurso novo e cada recurso novo foi criado usando o Structure Definition. Aqui para baixo começa a parte mais interessante, né? Então, ele é a base de todos os recursos que a gente tem no Fire. Se a gente entrar na parte de recursos, tudo que está aqui foi feito através do Structure Definition, todos esses recursos. Essa parte é um pouco mais técnica, então hoje eu vou mostrar para um Structure Definition de fato. A gente consegue acessar esses Structure Definition na própria documentação do Fire.
Então, eu estou aqui no recurso patient. Se eu descer até a parte de baixo de toda essa tabelinha que tem aqui, né, com as cardinalidades, obrigatoriedades e explicação, eu vou ter diversos links aqui embaixo. Se eu entrar no JSON, eu vou ter o JSON com a Structure Definition do patient. Eu gosto de mostrar isso porque, para mim, fica mais compreensível esse conceito de Structure Definition. Então, agora eu vou passar para o VS Code para mostrar no JSON mais bonitinho. Vamos lá. O recurso que estava lá na página do patient, eu só copiei e colei aqui. O que é interessante para a gente começar a compreender esse recurso? Então, ele é o Resource Type, Structure Definition, ID paciente. A gente começa aqui a construção do recurso patient. E vamos lá, tem várias informações, last update, URL. Então, você tem que ter uma URL postada, né, no browser, na documentação do Fire, com esse recurso, a versão, nome, o status, se é experimental ou não, publisher, e assim vai. Tem muitas informações aqui, nem todas são obrigatórias, mas são importantes, né? Description, então demographics and other administrative information about an individual or animal, então você descreve um pouco o recurso. Jurisdiction, aí você chega aqui no mapping é um conceito importante, onde se mapeia todos os termos que têm relação com isso daqui, né? Todas as outras documentações em relação com esse recurso. Aqui a gente fala o kind, né? Ele é um recurso. Como a gente viu anteriormente, esse kind poderia ser, por exemplo, complex type, quando a gente for criar o tipo de quantidade, né? O data type. Então, existem alguns tipos de kind. Primitive type, complex type, resource, lógico. Cria um snapshot falando o ID. Então, esse é um elemento. Ele é o ID patient, o path é patient. Falo algumas explicações, digo a cardinalidade, então mínimo, máximo, a base é realmente 0 até quantos você quiser ter, crio os constraints. Aqui são as regras utilizadas para esse perfil. Então, ele tem algumas regras aqui descritas. Ele não pode ser empty, por exemplo. Então, daí vai dar um erro. E esse erro vai ser if resource is contained in another resource, shall not contain that resource. Então, você consegue definir o nome, definir o path, definir a cardinalidade, definir os constraints, e por assim vai. Então, se alguém for criar um perfil com base no Fire, vai ter que seguir, com base no Patient, vai ter que seguir essas regras. Aqui para baixo não, vamos entrar aqui no Patient, só para entender então. Aqui a gente falou o geral. O início do recurso patient é aquilo que eu mostrei. Mas aqui tem diversos campos. Então vamos entrar no patient photo. Como eu busco isso na structure definition? Patient.photo. O que isso quer dizer? Embaixo do recurso patient, a gente vai ter um campo chamado photo. E aqui vai ter todas aquelas regras que eu mostrei antes, né? Então, o ID, o path, descrições, cardinalidades, constraints e diversas outras informações. Então, todos os recursos, os campos desse recurso estão lá no Structure Definition, com patient.identifier, patient.active, e lá naquele recurso está definindo a cardinalidade e essas regras que estão aqui, né? Além disso, quais campos eu vou aceitar para gender? Vamos ver lá. Gender. Aí, ó, então eu vou aceitar male, female, other, não. Essas regras são todas definidas aqui. Então, a partir desse conceito de Structure Definition, a gente consegue dar um passo a mais, um tema um pouco mais avançado, pelo menos eu considero mais avançado, que é entender que existem guias de implementação para os padrões FIRE, para os recursos FIRE, para os perfis, extensões, que eles têm características. Então, existem guias de implementação Base, Baseline e Core. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Eu acho que vai dar bom. National Baseline Implementation Guides. Ele é basicamente o formato que a gente conhece a documentação do FIRE.
tem diversos recursos. Dentro dos recursos, eu vou ter todos os campos que podem ser implementados, mas eles não são obrigatórios. Então, eu aqui que está dando exemplo, né, na Australian Baseline, não, Australian Base Implementation Guide, eu vou ter o recurso, mas e vou ter os campos, nenhum deles vai ser obrigatório, então eu vou entender como eu quero moldar o meu perfil dependendo da localidade que eu tô. Então é bem mais aberto, mais moldável, né? Daí tem baseline. Ele é parecido, ele tá com um pezinho no base e um pezinho no core. Por quê? O Canadá, por exemplo, ele define alguns constraints aqui nesse recurso. Então ele fala, patient tem que ser identifier e tem que ter um CPF. É. Ele tem que ter active, ele tem que ter gender, mas telecom está aberto. Então, telecom está aberto para se vocês quiserem colocar ou não. Ou seja, o Canadá ele dá uma linha de pensamento, né, uma linha que os estados do Canadá têm que seguir, coloca algumas obrigatoriedades, mas deixa algumas coisas para serem definidas pelos próprios estados, né? Pelas próprias regiões. Não sei se é estado no Canadá. É um pouco mais maleável, mas ainda assim existe uma certa restrição para garantir que o conjunto mínimo de dados esteja ali. Né? E, por outro lado, tem o core. O core, ele coloca as cardinalidades, né? Então, tudo tem cardinalidade. No caso, o US Core, se eu for colocar um recurso do US Core, um perfil do US Core, todos os campos vão ser obrigatórios, ou seja, o país está dizendo certinho exatamente os campos que eles querem que estejam inseridos naquele perfil. Não dá muito parâmetro para moldar para a sua realidade. Por último, eu vou mostrar os vídeos que eu usei de base para montar a minha fala, né? Então, de novo, eu usei um vídeo do Nick, só que agora ele fala do Structure Definition. É um vídeo mais básico, ele explica só a linha para eu entender, beleza. Eu sei que existem alguns tipos, algumas espécies de implementações e que Structure Definition é feito para isso, tá? E um outro que é um pouco mais longo, bem bom esse vídeo, Structure Definition 101, postado pelo próprio HL7 há 5 anos. E ele percorre o Structure Definition de cabo a rabo para você sair entendendo tudo, como funciona, quais são as aplicações. No meio da fala tem diversas dúvidas, então é bem interessante assistir esse vídeo. Tá? Então agradeço a todos. Se puderem compartilhar, seguir, deixar um comentário, fiquem à vontade. Muito obrigado.